Nosso assunto agora são os War Games, os jogos de guerra. Não faz ideia do que eu tô falando? Ladaga te explica. O primeiro lampejo de regra veio com H.G. Wells num livrinho de regra para você brincar com soldadinho de chumbo. Aqui no Ladaga, muitas dicas para você cuidar dos seus pés. Não tem dor, não sai sangue, nem nada. O cinema é brasileiro na ótica do polivalente André Sturm. 4 empresas americanas têm 85% do mercado brasileiro. O Ladaga quer saber, afinal de contas, o que é fidelidade? É o quê? Desculpa. Existe fidelidade? Em plena era dos videogames, ainda tem muita gente que gosta de jogos de tabuleiro. Um dos tipos que faz mais sucesso são os War Games, os conhecidos jogos de guerra. Para falar sobre isso, a gente vai falar com o especialista no assunto, nosso amigo Silvio Martins. Isso é Silvio. Fala, tudo bom, cara? Tudo beleza e você? Estamos na era do videogame, meu amigo. Mesmo assim, eu achei que já tivesse acabado, que fosse uma raça em extinção, assim. Existe realmente o videogame tomando conta da garotada, mas tem uma questão que é o contato humano, né? De você estar com seu amigo, gastando tempo com ele e não olhando pra TV e poder fazer alguma coisa junto. Isso é um war game que a gente chama ou não? É um tipo de war game. Quem que inventou isso? No início eram guerras napoleônicas, você teve os universitários americanos simulando batalhas da Primeira e Segunda Guerra e incorporando fantasia medieval com Tolkien, Senhor dos Anéis, aquela coisa toda. Para jogar esses jogos tem que ser um apaixonado por guerra ou não? Não, não necessariamente. Você tem pessoas que adoram a questão tática do jogo. Qual peça eu uso, o que é o movimento, qual é a estratégia que eu vou ter no combate. Já tem gente que olha para a peça e fala, eu vou pegar essa peça aqui, eu vou pintar, eu vou montar ela como se fosse o meu xodó dentro do jogo. Como é que vem essas peças quando você compra? Antigamente, todas essas peças eram feitas numa liga de metal que tinha chumbo. Tá. Lembrando aqueles bonecos de chumbo do século XIX, soldadinhos de chumbo. Hoje em dia, a grande maioria é plástico ou resina. As peças têm um valor dentro do jogo, é isso? Cada peça tem um valor? No caso, essa peça aqui é um general. Ela tem um valor no jogo e um valor fora também. Ela custa mais caro do que, por exemplo, esse soldadinho raso aqui. Quem que determina, então, o valor das peças? O que é? Uma regra? O primeiro lampejo de regra veio com H.G. Wells num livrinho de regra para você brincar com soldadinho de chumbo. H.G. Wells começou ali com um dos gênios da ficção. Começou bem, né? Pelo menos. Sensacional. Cada jogo tem um tipo de regra, é isso? Você tem regras históricas, quais eram as tropas e como ela se portava dentro de uma batalha. Você tem regras de jogos de ficção científica, então você tem raio laser, escudo defletor. Ou então a gente fala, ó, se a gente tivesse aqui em Stalingrado e caísse um disco voador, quem vai lá pegar o raio laser primeiro, o russo ou o alemão, entendeu? Entendi. Você pira em cima. Dá pra pirar, então cabe a imaginação também pra caramba, né? É ilimitado, você pode brincar levando muito a sério ou pra relaxar e curtir, enfim. Você acha que tem gente que joga dinheiro ou não? Não. Não é esse o objetivo? O dinheiro acaba quando você compra as peças, entendeu? Onde que compra os bonecos? Tem lojas especializadas? Que tipo de loja tem? 90% do investimento é em material importado. Aqui no Brasil não existe loja que traga esse tipo de brinquedo para cá. Você tem as lojas online, então, por incrível que pareça, eu consigo comprar coisa na Inglaterra com frete gratuito que me entrega em 15 dias em casa. E qual a aptidão que tem que ter um campeão? Entender um mínimo de estratégia. Se eu tenho tropa de um tipo, se eu tenho peça de um tipo, o que ela faz no jogo e como ela faz. Num torneio, por exemplo, você pontua se o seu exército está bem pintado, se ele tem uma boa apresentação, se você tem um fair play e se você joga bem. Quão popular é aqui no Brasil? São nos War Games aqui no Brasil? Na nossa realidade brasileira, os jogadores, a gente desenvolveu um fórum de discussão online, onde os jogadores entram, discutem regra, técnica de pintura, trocam peças. Você tem aqui em São Paulo, sei lá, 100, 200 jogadores, que para uma cidade como São Paulo é muito pouco. Muito pouco. Mas são extremamente ativos dentro do hobby. Idade dá para calcular mais ou menos também ou não? Cara, tem jovens, adolescentes como eu, de 38, mas você tem adolescente de 15. Então você tem um público homem, na sua grande maioria aqui no Brasil, mas assim, vai dos 8 aos 80. Meu, agora eu quero entender como é que funciona o jogo.
Foi bom demais, cara. Você só acertou 3, ô Gastão. Todo jogo de miniatura, você tem movimentação, combate e o combate corpo a corpo. No caso aqui, a gente começa cada um de um lado, tem uma trena onde você mede a distância, você anda por medida, por polegada. Então, olha lá, o vermelho se acertou e indica que o tiro foi um pouco mais pra cá. Cada tropa tem definido o que ela tem de tiro, de defesa, de movimento e de resistência. Você tem um manual do seu exército, por exemplo, essa tropa aqui. Eu estou atirando nesses caras. Eu vou jogar 3, 6, 12 dados. Aí a gente faz toda aquela cálculo matemático. Você joga o dado, a gente compara o resultado. Beleza, beleza. Tira as peças que foram mortas no jogo. Foram mortas. Tira as peças, beleza. Foi bem, foi bem? O próximo passo é o combate corpo a corpo, que é no caso, por exemplo, quando uma peça está em contato com a outra, você não tem aquela distância do tiro. E aí você tem uma segunda rolada de dado. Terminou isso, próxima fase. Move-se as peças, atira e aí define seu objetivo. Qual o objetivo? O objetivo é tomar conta desse prédio aqui, que você tem que defender, eu tenho que atacar. Ou então, porrada. Eu vou até matar tudo que você tem. Você tem esse tanque, você tem essa tropa, que é uma tropa pesada, você tem esses soldados rasos aqui. E aí define-se o tempo de jogo. Olha lá, você atirou, 4, você acertou 3. 5, 6, os números maiores também valem. 4 ou mais, exatamente. Então você acertou 6 ataques. Então eu jogo 3 aqui. homens. Então, eu anulei Acabou com o meu 5, ataque. mas teve um que passou. Então o que Que acontece? foi fatal, pegou na cabeça e matou do que eu vi, hein? E aí você vai passo a passo fazendo as ações. Por isso que você tem as fases pré-estabelecidas. Uma vez estabelecido que você tem as fases do jogo, né? Então você acaba podendo fluir por toda a mesa. Sempre baseado nos dados. Sempre baseado nos dados. Pronto, olha lá. Um monte de 1. Já foi pra vala, né? Parabéns, cara. Já foi pra bala? Já foi. Esse cara sempre vai pra caixa antes, cara. É terrível, mas enfim, vambora. Eu não gosto de generais, esse é o meu problema. Sou anarquista, velho. Tio, obrigado, meu querido. Eu que agradeço, grande. Agora eu entendo um pouco mais, cara. Vamos jogar com a gente qualquer hora. Antes era grego, agora é hebraico. Mas tá quase lá, tá quase lá.